Opa, fala povo do YouTube, tudo bem com vocês? Gente, nesse vídeo eu vou estar explicando de uma maneira muito simples e fácil, que é figuras de linguagem. E, bom, vamos introduzir falando um pouco de metáfora, metonímia e também de comparação, tá bom? Eu explicar a diferença das três e, assim, nessa semana nós vamos estar explicando como é cada uma. E, assim, não tem só essas figuras de linguagem, tem muito mais, que trata antítese, paradoxo e assim em diante, ok? E bom, vamos estar focados mais em português esses tempos. E bom, vamos indo lá e vocês vão falando o que vocês vão achando dos vídeos, ok? E bom, gente, sem nenhuma enrolação, vamos ao vídeo. Assim, gente, explica de um modo muito simples e fácil. Figuras de linguagem é basicamente o que? São recursos da língua portuguesa que são usados para incrementar textos, explicar certos pontos de um texto em geral, tá? Tanto comparação, metáfora, metonímia, paradoxo, antítese e assim em diante, certo? E bom, para começar a falar dessas figuras de linguagem que são usadas em textos, vamos usar comparação, metáfora e metonímia, certo? E bom, a um grosso modo, as três são o seguinte, são a ideia de anexar dois termos, duas ideias, ou seja, colocá-las juntas e comparar uma ao outra, tá? Eu tô falando comparar entre aspas por conta que já tem o termo comparação, ok? Mas para ficar um modo mais fácil de dizer, é basicamente isso. E bom, o ponto inicial, todas são iguais, certo? Porém, a ideia vai mais longe. No caso, a comparação é uma ideia mais explícita que tem a relação desses dois termos. Como assim? Um exemplo, o meu filho é forte igual a um touro. Vocês veem que essa ideia de igual a está comparando literalmente, está jogando essa cara que é que o filho tem a força igual de um touro. Que no caso está comparando o filho, certo? Que é um termo 1, e o touro, que seria o termo 2. E no caso, essa ideia é junta pela força, que os dois são fortes. E assim acaba comparando um ao outro, literalmente. Ou exemplo, a força do meu filho é parecida com a de um touro, que também está anexando, jogando na sua cara essa ideia principal. Já no caso da metáfora, seria a mesma ideia, porém ela é menos explícita. Você está falando a frase diretamente, só que você não está comparando diretamente. Você está falando normal, que nós usamos isso muito no dia a dia. Por exemplo, esse problema é apenas o ponto do iceberg. Vocês viram que não teve uma comparação direta, porém foi implícita. Até porque eu vou escrever a frase para vocês verem de um modo muito mais simples. No caso assim, o problema, certo? É apenas, no caso aqui, apenas a ponta do iceberg. No caso aqui, ó, o problema é apenas a ponta do iceberg. E assim, nessa frase está falando o quê? A ponta do iceberg seria um modo de dizer que o problema é muito pequeno, certo? E assim, não está falando assim, o problema é que nem apenas a ponta de um iceberg. Não. No caso, ele está falando de um modo muito mais direto. Que no caso, a comparação ela é menos perceptível. Ou seja, a pessoa não nota de uma primeira vista. Mas a pessoa já está subentendido, já pega essa parte. Já está subentendido que essa comparação existe. No caso, a comparação que é explícita, no caso ela está demonstrando na sua cara que ela existe. No caso assim, a força é igual a, ou seja, não fica subentendido, ele está explicando para você que é igual a. No caso da metáfora não, ele já está subentendido, já fica na sua cabeça que essa comparação já existe. Que no caso aqui o problema é apenas a ponta de um iceberg. A ponta de um iceberg é o quê? Ela é pequena, certo? Ela é só apenas uma ponta. E no caso o problema ele seria o quê? Ele seria um problema pequeno, porque é apenas uma ponta. E assim nós vemos a comparação aqui. Você vê que tem a comparação de dois termos ou mais, e com um termo em comum, que seria aqui um problema pequeno, certo? Que ambos são pequenos. Só que a diferença da comparação e da metáfora são totalmente diferentes, certo? E por fim a metonímia, que no caso às vezes dá para confundir com a metáfora, porém não tanto quanto esses dois primeiros. É muito simples, gente. No caso, a direção de termos seria a troca de um termo para o outro. Ou um exemplo muito simples. Eu comi
3 pratos. No caso aqui, já sabemos que eu comi 3 pratos. Eu não comi literalmente um prato, que eu fui lá, peguei um prato e comi. Não. No caso, seria 3 pratos de comida, que no caso seria eu comi a comida do prato. Então no caso a ideia é eu comer a comida do prato. É irônico falar assim, mas no caso eu comi 3 pratos. Eu não comi um prato literalmente. No caso eu comi a comida dele. Por isso que está trocando um termo pelo outro. O prato ele é substituído do quê? Eu comi 3 pratos, a comida de 3 pratos, que seria aqui, ó. Eu comi 3 comidas de 3 pratos. No caso, o português está um pouco errado, porém é só para demonstrar para vocês. Eu comi a comida de 3 pratos e não comi os 3 pratos. Então, no caso, é só para demonstrar para vocês, mesmo estando o português errado. Só para demonstrar. Eu não comi literalmente um prato, eu comi apenas a comida dele. Porém, para facilitar a frase, nós usamos o quê? Eu comi o prato. E no caso assim, o prato de comida. E o prato não é literalmente feito de comida, é apenas um termo que seria metonímia. Ou no caso, nós usamos muito as metonímias para termos de autores de livros. Lembrando que estou explicando só de grosso modo, mas se vocês quiserem que eu aprofunde mais cada termo, tanta comparação, tanta metáfora, tanta metonímia, eu explico para vocês as suas exceções, todos os seus casos, assim em diante, ok? Mas por fim, no caso assim, autores de livros, que assim, eu li, certo? Eu li Machado de Assis, certo? Machado de Assis. Ué, mas aqui tá totalmente normal. Porém, você pensa assim comigo, peraí, eu não li a pessoa, eu não tô pegando a pessoa para ler a pessoa. Eu li as obras do livro dele, certo? Por isso que, no caso, está substituindo Machado de Assis por um dos seus livros. Eu poderia ter escrito aqui, eu li as obras de Machado de Assis. Ou, exemplo, eu li um livro, sei lá, O Autor das Rosas. Não, mas eu posso colocar o nome do autor, por conta de já ficar uma maneira muito mais direta e muito mais simples. Então, no caso aqui, você troca um termo pelo outro. Aqui eu troquei o nome da obra e assim em diante pelo nome do autor, para ficar muito mais simples e fácil de entender, certo? E bom, é basicamente isso o vídeo, explicando todas as comparações, metáforas e metonímias. E bom, gente, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Gente, estou muito feliz que vocês estão assistindo meu canal, estou seguindo em frente, aprendendo muito com vocês. Gente, continue me seguindo no canal, me dê sugestões de aulas e assim em diante, que eu vou ensinando para vocês, tá bom? Tanto de português, matemática, história, geografia e assim em diante, ok? Lembrando que eu vou sempre transmitir de uma maneira muito mais simples e fácil. Se vocês quiserem uma coisa mais aprofundada, eu faço mais pra frente, um vídeo mais detalhado de certo assunto. Mas a ideia mesmo é passar de modo simples e fácil para que, como posso dizer, para que caiba ou couber na cabeça de vocês, certo? Lembrando que depende dos termos e assim em diante, tá bom? E bom, gente, muito obrigado por ter assistido o meu vídeo, estou muito grato mesmo, tá? Bom, comentem aí os temas que vocês querem, dê o like aí, se vocês acharam bom. Vai dar vontade de vocês, tá bom? Bom, gente, tenha uma ótima semana e até a próxima.